A paz do Senhor, meus queridos. Que a graça de Jesus esteja com todos. Amados, trago mais uma vez um tema de estudo diferenciado para nós outros. É comum por aí algumas pessoas falarem que Jesus, no momento da crucificação, colocou Maria como mãe de todos os homens, e isso não é uma realidade. A realidade é que muitas pessoas não conseguem entender o que está escrito na Bíblia. Leem a Bíblia, mas não compreendem. E a primeira regra é que a Bíblia em si ela se interpreta. Eu gostaria de convidar todos a ler um trecho da Bíblia comigo, no Evangelho a qual escreveu o apóstolo João, em seu capítulo de número 19, no seu versículo de número 26 e versículo de número 27. Diz assim: Ora, Jesus vendo ali sua mãe, a quem o discípulo, e o seu discípulo a quem ele amava, estava presente, disse a sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E preste atenção nessa última parte deste versículo de número 27. E desde aquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Amados, já é de conhecimento de todos que quando Jesus ele fala que a raposa tem seus covis, a ave do céu tem os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça, ele não está falando que ele não tem uma casa. Até mesmo porque identificamos que Jesus ele tinha uma casa, uma habitação. Essa casa ficava próximo ao mar. Jesus então ele tinha uma habitação, e por diversas vezes você vai ver na Bíblia Jesus falando que estava em casa. Quando abriram o telhado da casa de Jesus e desceram o paralítico, você vê que a Bíblia é bem clara em dizer que estava Jesus em casa. Quando os discípulos viram pela primeira vez Jesus, ele falaram: Mestre, onde tu moras? E ele falou: vem e vê. Então Jesus tinha uma casa. E nessa casa morava Maria, seus irmãos, Jesus. José já não mais, porque José já tinha falecido. Mas eu quero chamar a atenção para ver em que passagem Jesus relata e está conversando com Maria e com João. Jesus está falando com Maria e João no momento que ele estava na cruz. E a cruz, como todos nós sabemos, ela tinha como julgamento para prisioneiros que se levantavam contra o Império Romano. Mas não foi o Império Romano que inventou a cruz. A cruz já tinha sido inventada há muito tempo antes. A saber, desde o Império Medo-Persa já havia um castigo de crucificação. A cruz ela passou por 4 etapas. Existiam 4 tipos de cruz diferentes. Primeira cruz, uma estaca. Segunda cruz, a cruz em forma de X. Terceira cruz, uma cruz em forma de T. Uma parte em cima, uma parte central. E a quarta cruz, a cruz que conhecemos, que foi a cruz a qual Cristo foi crucificado. O que me chama a atenção, meus amigos, é que podemos identificar a cruz que nós conhecemos e dizer claramente que Jesus não foi crucificado em uma estaca devido à inscrição que havia em cima na cruz de Cristo. Uma inscrição que iniciava-se por 4 letras gregas, identificando como Henri Cristo. Jesus, Naxarius, Rex e Dariunc, que significava Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Quando eu identifico que esta era a cruz de Cristo,
eu vou identificar duas partes principais da cruz de Cristo. A primeira parte, a parte vertical, chamada estips. E a segunda parte, uma parte horizontal, chamada pastibulum. Essa parte, pastibulum, ela era feita sobre medida. Por isso essa parte não foi feita para Cristo. Essa parte, chamada pastibulum, foi feita para Barrabás, que foi libertado no lugar de Cristo. O que me chama a atenção é a outra parte, a estips, a qual era um madeiro central. Se a primeira parte, que eu falei, a pastibulum, foi feita para Cristo, Cristo então carregava a cruz de Barrabás, aonde já tinha os lugares aonde ia ser colocado as mãos e os cravos atravessados, já estava furado na madeira. Quando colocaram a primeira mão de Cristo, para colocar-se a segunda teve que esticar, porque todos nós sabemos que Barrabás tinha o corpo mais avantajado que o corpo de Cristo. Amados, mas identificando o porquê que Cristo foi crucificado e porquê que João recebeu Maria em sua casa, temos que entrar na história bíblica. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos, para que os irmãos pudessem entender mais aprofundado essa parte que Jesus teve Maria, ou seja, João teve Maria como sua mãe e Maria teve João como filho. Esdras capítulo 6, versículo de número 11, está escrito da seguinte maneira: também por mim, quem? Ciro. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, um madeiro se arrancará de sua casa, e levantando o pendurarão nele, e de sua casa se fará por isso um monturo. Pois bem, quando o povo de Israel estava reconstruindo o templo, Zorobabel e os demais, sabemos que essa construção foi paralisada. Mas quando chegou a época do rei Dario, o rei Dario, ele coloca um novo decreto falando que tinha que ser levantada a casa, e qualquer um que se levantasse contra essa casa, a sua casa ia ser arrancada a madeira central, o tal ia ser pendurado no madeiro, e depois disso, a sua casa se faria um monturo, porque se levantou para falar da destruição do templo. Jesus, até o momento que estava sendo julgado, ele ainda não tinha sido condenado. Só foi condenado quando apareceu 2 ou 3 testemunhas dizendo que ele tinha falado que iria destruir o templo e em 3 dias eu colocaria de pé. Então recorreram não à lei de Deus para condenar Jesus. Recorreram à lei de Dário, onde uma madeira ia ser arrancada. Eu quero que os irmãos entendam que no momento que Jesus está indo para a cruz, condenado, Jesus não está levando a parte vertical da cruz. Jesus está levando a parte horizontal da cruz. Porque a parte vertical já estava esperando no Monte Caveira. Essa parte vertical foi arrancada da própria casa de Jesus, aonde Jesus morava com Maria e com seus outros irmãos de Jesus. Quando esta madeira é arrancada, o telhado da casa de Maria vem abaixo e a casa de Maria se torna um monturo. Maria não está ficando apenas sem filho. Maria agora também está ficando sem casa. Era necessário que Maria tivesse uma casa para morar. Foi por isso que Jesus falou que João ia ser filho de Maria e Maria ia ser para João como mãe. E naquele dia em diante, João recebeu Maria em sua casa. Jesus de maneira nenhuma colocou Maria como mãe de todos os homens. Não.
Maria era uma serva de Cristo. Ela era uma serva de Deus, como qualquer outra mulher. Apenas foi agraciada por colocar na terra o Salvador da humanidade. Maria é uma das nossas irmãs. Por isso devemos respeitá-la como irmã, não como mãe de todos os homens. Que a graça de Cristo fique com todos. E um conselho aos pregadores: voltem a pregar a cruz do Calvário. Mais pergunta? Pergunte ao professor. Deus abençoe. Amém.